Nós estamos na 4ª edição. Eu sou André Oliveira e é o ambiente do Palavra Acesa. Todos bem-vindos. A gente vive um momento no país em que o conhecimento e o livro são armas perigosas. Perigosas porque são armas que nos dão liberdade. E nosso país, infelizmente, hoje vive um momento em que a liberdade está sendo ameaçada. E esse programa nasceu desse desejo de nos posicionarmos com amor ao livro, e essa é a nossa ferramenta, a nossa arma. Todo mundo aqui conhece o Tinder? Vocês sabiam que existe o Tinder dos livros? É isso mesmo. Tem uma moça chamada Winnie Bueno, que tem 32.500 seguidores no Twitter, e ela criou o Tinder dos livros, que é o quê? Ela conecta pessoas que precisam de livros, especialmente jovens negros, com pessoas que têm livros para doar. E não consegue comprar ou não achou, então é o Tinder dos livros no Twitter. Tá bom? Bom, e agora, sem mais delongas, ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi deputado federal entre 2007 e 2011, é professor de Direito Constitucional e mestre em Direito Público pela Federal do Pernambuco, é o governador do Estado do Maranhão em seu 2º mandato. Ele tem 298 mil seguidores no Twitter. E, além de tudo isso, ele é um leitor apaixonado. Eu tenho a honra de chamar agora o governador Flávio Dino. Seja muito. Uma alegria estar aqui. Quero cumprimentar você, Andréia, toda a equipe do Palavra Acesa, e o Sistema Fé Comércio, também notadamente o SESC, e cumprimentar todos que aqui estão e todos que vão nos acompanhar pela internet. É uma grande alegria estar aqui. Eu sempre tive vontade de perguntar isso para o senhor, governador, porque é uma pergunta que normalmente fazem as mulheres. Mas como o senhor é um homem de grandes papéis, né, múltiplas funções, como é que o senhor consegue conciliar a função de ser o governador de um estado e hoje uma liderança no país em favor da democracia e do conhecimento com o papel de pai, marido, né? E também de um grande leitor que todos os dias encontra um tempo para ler? Como é que o senhor consegue conciliar tudo isso? São múltiplos papéis, sempre desafiadores. É claro que em cada momento da vida, do ano, do mês, da semana, do dia, há uma ênfase maior ou menor a um ou a outro papel. E eu sempre procuro cotejar e dosar esses múltiplos papéis, de modo a ter equilíbrio na vida. Às vezes não é tão simples, porque as demandas são gigantescas, como nós sabemos, principalmente na hora presente, pelos fatores que você mesmo sublinhou. Mas eu sempre procuro dividir meu tempo com muita disciplina. Acho que a palavra-chave é essa. Desde muito criança, mas bem criança mesmo, eu sempre fui muito disciplinado, muito rigoroso comigo mesmo e, portanto, com o planejamento que eu faço da minha vida. Então, eu realmente nunca paro. E talvez seja esse o principal fator. Então, se eu tenho um tempo reservado, como eu tenho para os meus filhos desde sempre, normalmente o domingo é isto. Muito raramente eu faço atividades públicas, políticas, enfim, no domingo. Claro que às vezes tem que fazer, mas procuro preservar, proteger o domingo. Conto historinhas para os 4, né, de várias idades, e no meu 3º expediente, ainda tem um 4º expediente, que é o meu, mas no meu 3º expediente noturno, eu tenho a hora de contar historinhas para eles desde sempre. Meu mais velho tem 25 anos de idade. Claro que hoje não houve mais esse tipo de historinha,
mas foi desde pequenininho acostumado assim. E muito trabalho, sempre muito trabalho, muito estudo, e o livro faz parte do meu trabalho desde sempre, é uma alegria que eu tenho trabalhar com aquilo que eu gosto. A primeira lembrança que o senhor tem de livros, é verdade que antes de aprender a ler, já tinha uma fascinação pelo... Primeira lembrança que eu tenho da casa do meu avô, na Rua de Santana, a casa dos meus pais, são livros, basicamente. Eu nasci, fui criado na Rua de Santana, no centro de São Luís. Quem conhece a nossa cidade conhece a Igreja de Santana, conhece a antiga Lusitana, onde hoje é Cantinho Doce. A minha casa era rigorosamente ao lado, colada, ao pegado, como se dizia antigamente, ao pegado da Lusitana. E é um termo em desuso. E ali eu fui criado e vivi minha infância, minha adolescência, numa casa muito pequena, realmente pequena. Meu avô e minha avó moravam embaixo, e em cima morávamos nós, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha avó materna. Então, era muito papel e muito livro o tempo todo. É importante dizer aos mais jovens que, obviamente, nesse tempo não existia internet. Então, tudo era meio físico. Então, meu pai lia, marcava, enfim, o que seria uma sala de estar, uma pequena sala de estar, que era, ao mesmo tempo, o escritório do meu pai, que era, ao mesmo tempo, sala de televisão, tudo junto, e era cercada de livro e papel. Então, as minhas primeiras imagens assim, de infância, com 4 anos, que eu me lembro, 3, 4 anos, é isso. E quando eu descia as escadas, que era onde o meu avô ficava, também uns livros lindos, fascinantes, que infelizmente se perderam com o tempo. Uma coleção que eu era deslumbrado por ela, achava linda, que era uma coleção que chamava Titãs. Titãs da oratória, titãs disso, titãs da filosofia, da história, sociologia. Tudo isso, infelizmente, se perdeu. Mas eram livros bonitos, de capa dura. Então, são as imagens da minha infância. E, ao mesmo tempo, portanto, sempre com essa onipresença, eu diria, do livro e tudo. E havia uma circunstância, que aí acabou fazendo o casamento, é que, na calçada do Cantinho Doce, da então Lusitana, havia um vendedor de revistas, que é fundamental para a minha vida, chamado João. João é uma personalidade na minha vida, porque, além de vender revista em quadrinhos, ele vendia livros, né? Uma coleção da Abril, por exemplo. Então, ali foram minhas primeiras leituras, na banca do João, que é um personagem que, naturalmente, decorridos quase 50 anos, eu não sei exatamente onde se encontra, mas é uma pessoa que, juntando o ambiente doméstico com a banca do João, se formou um leitor. O que o jovem Flávio lia? Bom, criança, eu lembro dessa coleção da Abril, né? Ela é muito marcante na minha vida, porque tinha um livro chamado Beleza Negra, 7, 8 anos, Sem Família, uma versão mais sintética de Dom Quixote. Enfim, era uma coleção da Abril, não sei se foi reeditada depois, espero que tenha sido. E nós tínhamos essa coleção. Então, até ali os 10 anos, era mais ou menos o que eu li. Depois, a partir dos 11, já muda um pouco a feição da leitura, porque aí começam a entrar um pouco clássicos, né? Clássicos da literatura brasileira, 11, 12, 13, nessa faixa etária. Que aí entra José Montello, entra Jorge Amado, entra muito fortemente Zé Alencar, Machado de Assis, que eram um pouco as indicações do meu pai, né? Meu pai era muito rigoroso com isso. A única coisa que ele cobrava era que nós estudássemos e lêssemos, né? Então, ele também me dava muito livro, tudo. Então, mais ou menos por aí que foi a minha formação. E, a partir dos 14, 15, aí veio o bichinho da política, que aí as minhas leituras foram na direção mais da política, durante muito tempo, depois do direito, depois voltaram para a política, e hoje eu estou numa fase mais de literatura mesmo, depois eu explico o porquê. Mas é mais ou menos por fases, né, ao longo da vida, mas sempre lendo, o tempo inteiro. O senhor estudou no colégio católico, Colégio Maristas, tradicional Colégio Maristas, que hoje cedia o IEMA, né, o Instituto, um projeto muito bacana. E o senhor sempre cita a Bíblia
seus discursos, né, nas suas entrevistas. E esse interesse pela Bíblia, pelo que ela tem de fé e de literatura, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É um livro que percorre a minha vida inteira, porque minha avó muito religiosa, minha avó materna, que morava conosco, e, ao mesmo tempo, havia essa influência da escola, né? A escola viveu um momento, assim, TED também viveu isso, e outros que estão por aqui. Vivemos um período de muita efervescência, de curiosidade, de crítica, de pensamento. Luciana é um pouco mais jovem. Em torno dessas temáticas sociais vistas sob perspectiva da igreja, né? Nós vivemos o eco de um movimento de renovação da Igreja Católica muito forte, que resulta até hoje no Papa Francisco, mas liderado pela corrente que coordenou o Concílio Vaticano II, depois a Conferência de Medellín e a Conferência de Puebla, que são momentos de afirmação de um conceito de religiosidade muito calcada na chamada opção preferencial pelos pobres. Então, essa era a mensagem dominante da minha formação religiosa nos anos 80, 70, mas basicamente anos 80. E isso influenciou, portanto, nesse interesse que eu mantenho até hoje. Mantenho muito vivamente. Primeiro, porque tenho fé, e segundo, porque admiro muito a elevada construção literária da Bíblia. São realmente passagens admiráveis, são milênios de construção literária de enorme qualidade. Eu agora, recentemente, li o livro de Neemias, e é realmente impressionante. Neemias era um governador, e um governador que empreendeu uma grande obra sob muitas críticas e no momento de dificuldades. Então, ao mesmo tempo, por simetria, é claro que eu não sou ele, mas por simetria serve assim de um digamos, um modelo, né, de quem ousou enfrentar dificuldades e enfrentar uma era de perplexidade, de pessimismo, de desorientação, de medo, como, infelizmente, nós vivemos hoje. Então, e é um livro muito bem construído, muito bem urdido. Eu gosto muito do livro de João, é meu evangelista predileto, né, porque começa do primeiro capítulo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Então, é realmente um livro muito impactante, independentemente das opções e das crenças de um ou outro, mas é um livro que eu recomendo muito vivamente. Nós trouxemos aqui uma Bíblia em sua homenagem, também trouxemos o Manifesto Comunista. E eu percebo que em muitas entrevistas que eu já acompanhei... Eu quero só esclarecer que um tem tudo a ver com o outro, né? É exatamente disso que eu quero falar. Porque as pessoas costumam apontar uma contradição. O senhor sempre coloca essa confluência dessas duas obras. Sim, certamente, porque é claro que são épocas diferentes, são paradigmas diferentes, mas o que há de subjacente, o material que constrói ambas as narrativas é o mesmo, a busca de justiça social. Mesmo os livros do Antigo Testamento, em que há passagens muito questionáveis sobre os padrões, sobre a perspectiva dos padrões culturais contemporâneos, obviamente, afinal são milênios de distância, mas havia de modo muito forte, mesmo no Antigo Testamento, ou seja, no regime da chamada Antiga Aliança, uma perspectiva de justiça social. Isso é muito nítido no livro do Êxodo, quando cai maná do céu. E aí acontece, cai maná e as pessoas pegam seus cestos e o mais forte consegue pegar mais maná do que os mais fracos. E o que a Bíblia diz? Que ao final do dia, não importasse a sua força física de recolher alimentos que caíam do céu, maná, nessa construção, mas, ao final do dia, a quantidade de maná no cesto de cada um era rigorosamente igual. Isso está na Bíblia, no livro do Êxodo. E quando se vai para a nova aliança, o sistema baseado na busca do amor e da igualdade, que Jesus Cristo pregou, aí mesmo que é mais nítido essa perspectiva de justiça social, de cuidado com aqueles que menos têm. Então, realmente,
quando nós olhamos, obviamente, o manifesto é uma outra visão de mundo, é uma outra organização literária, evidentemente. É um outro estilo, mas, ao mesmo tempo, de modo subjacente, se busca um sistema de organização social em que seja possível que nós não nos transformemos numa espécie de selva hobbesiana, do Thomas Hobbes, de guerra de todos contra todos, lei do mais forte. Então, as religiões, essas religiões chamadas abraâmicas, né, que são as religiões oriundas de Abraão, que são essas grandes religiões monoteístas, elas têm esse traço em comum. E, portanto, eu sempre faço essa conjugação, rompendo, inclusive, preconceitos dessa vulgata política, segundo a qual, necessariamente, todo filiado a um partido comunista teria que ser ateu. Como se houvesse uma antirreligiosidade imanente a uma visão socialista, e quando não há, pelo contrário. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra quando se vive na sua profundidade, na sua inteireza. São coisas diferentes, obviamente. O manifesto é uma coisa, o manifesto comunista é uma coisa, a Bíblia é outra, mas há zonas de convergência muito mais fortes com o nosso ideário político do que, por exemplo, o ideário de quem acha que a felicidade é acumular dinheiro e apenas acumular dinheiro, poder e massacrar, oprimir, humilhar outras pessoas. E assim como a Bíblia, que é um livro religioso, e o manifesto é político, ambos têm literatura. Certo. O Marx, inclusive, quando ele começa, eu citei o livro de João, e o manifesto começa assim, um fantasma, deixa eu só pegar aqui, tem aí? Um fantasma ronda a Europa, um espectro ronda a Europa. Então você acha que um texto do Marx vai começar de modo duro, assim, mas ele, claro, é um texto profundo sobre a análise, né? O Marx, sobretudo, era um analista da sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, um filósofo que bebeu na toda a longa trajetória da filosofia ocidental e construiu o manifesto. É claro que é um texto político, mas ele começa, assim como eu citei, que o livro de João começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a primeira frase do manifesto é um espectro ronda a Europa. Então, ele começa literariamente, ele começa com uma construção literária, né? E aí ele segue numa longa análise, e ele tem frases extraordinárias. Uma que eu gosto muito, ele diz assim, lá pelas tantas, ele falando das sucessivas modificações do sistema tecnológico que o mundo já experimentava no século XIX, e olha que ele não conheceu a internet. Se ele tivesse conhecido, ele ia ver que havia uma profecia extraordinária em incitar esse texto de meados do século XIX, mas ele diz assim, tudo que é sólido desmancha no ar. Essa é uma frase do manifesto. Imagine que ele não conhecia o mundo virtual, né? Se ele conhecesse o Tinder, aí mesmo que ele ia ver que, de fato, tudo se dissolve no ar, neste caso, porque o que é, senão, esse mundo da virtualização, em que, às vezes, até os contatos humanos mais primários, como o amor, o romance, o olhar, o toque, o sentimento, acabam se dissolvendo numa plataforma tecnológica, né? O Marx, nesse sentido, foi, de modo contra-utópico, terrivelmente profético, né, nessa frase. Mas é uma frase de assim, uma construção literária muito forte, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. E eu fico olhando as coisas, essa descartabilidade, essa fragmentação, e vejo que ele tinha, infelizmente, nesse aspecto, imensa razão. O senhor lê vários livros ao mesmo tempo? Sempre vários livros ao mesmo tempo, porque eu sou muito intenso e, ao mesmo tempo, muito demandado, né? Eu tenho muita intensidade comigo mesmo e, ao mesmo tempo, muita intensidade nas demandas sobre mim. Então, eu sempre estou lendo uma coisa e outra, porque, às vezes, eu estou lendo uma coisa por opção, por gosto, por desejo, e, ao mesmo tempo, eu tenho que ler. Fora os documentos oficiais, que eu leio todos os dias, milhares de papéis, de ofícios, etc., de relatórios, centenas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma palestra, por exemplo, sobre um tema X, eu tenho que me preparar sobre a palestra, eu tenho que falar sobre um tema, vou dar uma entrevista. Então, eu sempre estou lidando com vários livros ao mesmo tempo. E nesse momento? Nesse momento, eu terminei de ler um livro do Tolstói, chamado A Morte de Ivan Ilitch, um texto muito bonito. Antes eu li Judas, de Amos Oz,
que é um extraordinário sobre o conflito milenar, né, entre judeus e palestinos. Enfim, o livro se situa no momento de construção do Estado de Israel, nos anos 40 do século XX. A Morte de Ivan Ilitch é um texto, obviamente, russo. E antes eu li Laurentino Gomes, Escravidão, li Desigualdade de Eduardo Moreira, e li muitas coisas. Nesse momento eu estou lendo um pouco sobre federalismo, que eu ia dar uma palestra, não deu muito certo, mas por problemas de agenda meu, eu ia falar sobre forma federativa de Estado, eu estava atualizando uma leitura sobre federalismo, e uma coisa mais jurídica, assim, do direito e tal. Voltei a ler Leonardo Padura, porque eu gosto muito dele. Ele tem um livro extraordinário chamado O Homem que Amava os Cachorros. É um livro muito interessante, muito forte, construído numa técnica muito apurada, né, de construção da narrativa, do uso dos tempos literários, e, ao mesmo tempo, uma temática muito importante para mim, que foi período de enfrentamento no campo socialista, no século XX, e acaba chegando à morte do Trotsky, né, que está enterrado no México. E depois eu li dele Os Hereges, e agora eu estou lendo um livro dele, de uma ficção, uma espécie de romance policial chamado Adeus Henry. Li no começo do ano também Mário Vargas Llosa, que é um autor que tem uma singularidade. Politicamente, eu tenho horror a tudo que ele diz, porque ele acaba que ele se situou no campo da extrema-direita política, né? Mas é um autor extraordinário, vencedor de prêmio Nobel. Eu li um livro dele quando eu era bem jovem, que depois ele rejeitou o livro, ele repugnou, rejeitou, enfim, repeliu o livro, a autoria do livro, nunca mais foi reeditado. E eu perdi, infelizmente, esse livro, alguém ficou, que acontece também, e a chamada História de Maíta. Maíta era uma espécie de um líder político da APRA, Ação Popular Revolucionária Andina, que era um partido político, é um partido político peruano. E aí esse livro marcou muito. Aí depois ele militou na política, acabou se alinhando a um campo político bem diferente do meu, né, daquilo que eu acredito, e eu fiquei muitos anos assim com raiva dele. Mas, de todo jeito, eu acabei lendo Conversa na Catedral ou no Catedral, tem versões diferentes no Brasil, do Llosa, e é um livro também que eu recomendo muito, muito fortemente. Então, esses são alguns livros assim que eu li mais recentemente. Poucos, né, gente? Bem pouquinho. Como é que o senhor compra livro? O senhor pede pela internet? Não, nunca comprei um livro pela internet. Sou absolutamente invicto nesse aspecto. Porque aliás, eu nunca fiz nenhuma compra pela internet. Eu acho muito estranho, por uma série de razões. Eu sempre acho que alguma coisa vai dar errado. Então, eu sou tecnológico em umas coisas, para outras eu me orgulho de ser radicalmente analógico. Muita gente compra pela internet para não receber só boleto, aí recebe um livro, um vinho, entendeu? É verdade. Mas livros é porque eu tenho o ato assim, muito de folhear, de ver, enfim. É um prazer também, é um hobby.